E a China, que não tem um regime capitalista, tem um outro tipo de regime, a gente pode até discutir o que ele é, mas o peso do Estado é decisivo. Né? Os interesses privados não comandam o Estado chinês, é o Estado que comanda, inclusive, os interesses privados na China. Legal. A China tem todo o arsenal nas mãos, todo o arsenal econômico, né? Nas mãos. E isso é um baita problema, que vai passar a ser um problema das corporações norte-americanas, porque antes foi a Ford que foi para a China fabricar carro e exportar para as Américas, ou exportar para a Europa, ou exportar para os Estados Unidos. Agora a China tem suas fábricas automotivas que são muito mais competitivas e de melhor qualidade que as fábricas americanas. Vai ver o que está acontecendo com o desempenho da indústria automobilística norte-americana. Não só dentro dos Estados Unidos, mas fora também. Está despencando. Já há anos, né? Sim. Já despenca. Qual é a grande empresa, as grandes empresas de automóveis hoje? Já não são mais as norte-americanas. Então, E não só isso, em vários outros setores, né? Em vários outros setores. Então, eu acho que é uma situação... O que, inclusive, acho que leva para esse caminho de uma propensão do fortalecimento do nacional chauvinismo, né? Claro. Acho Antes que seja tarde. Tem uma coisa, antes que seja tarde. Sim, sim. Um período da minha carreira eu trabalhei em empresa alemã e eu fui convidado, né, a conhecer as operações, ficam ali, né, margeando o Rio Reno e uma indústria química, e deu para ver como montada ela era na infraestrutura pós-Segunda Guerra. Ou, perdão, antes até, pré-Segunda Guerra, para construção e tudo mais. Aí eu falava, pô, mas esses aqui, conversava com os alemães, pô, mas esses equipamentos, não, esse aqui é o mais moderno, mas ele é de 90. Ó, esse é o mais novinho, mostrava os reatores ali, ó, esse daqui tem já 10 anos. Eu ficava assim. E aí eu olhava as plantas da mesma empresa, com as instalações na China, eu falava, assim, era desproporcional. E eu falava, eu conversando com o pessoal mais velho, aquela galera que eu gosto mais, que é a galera que está prestes a se aposentar, que vivenciou o máximo período, às vezes, dentro da empresa, né? Ainda tem essa galera que trabalha muito tempo na mesma empresa. Eles falaram, a parte mais básica da indústria, digamos, mais comoditária da produção, sim, já está na China, eles são muito mais produtivos, tudo. Tá, mas e como vocês estão usando essa infraestrutura aqui? Aqui é mais pesquisa e desenvolvimento, fazer o pirlim-pim-pim a mais. Isso eu estou falando em 2016. Conversei com um pessoal desses, aí faz mais ou menos uns 6, 8 meses que eu voltei a falar com esse pessoal. Falei, e aí? Então, lembra aquela coisa que era o a mais, que só nós fazíamos na Alemanha? Acabou. A China já está fazendo, e muito melhor, e eu não sei onde isso vai parar. Outro dia eu estava vendo uma entrevista, Mário, com um alto executivo, um CEO de alguma empresa americana, e ele dizia assim, nós não vamos para a China por causa de baixos salários, os salários chineses já são muito mais altos que a maior parte dos países. Nós vamos para a China porque só na China a gente encontra profissionais qualificados com o grau de formação necessário para as atividades de maior intensidade tecnológica. A gente não encontra nos Estados Unidos, não encontra na Europa. Então, este é um outro problema. Que as universidades chinesas vão ter aquele peso a mais do que o MIT, que Harvard. Você tem uma crise universitária nos Estados Unidos muito antiga já. Porque na hora que você tira a empresa do território e ela vai para um outro país, a pressão, a demanda que você tem de inovação e tecnologia dentro do país, ela baixa. Você não está... Aquela universidade próxima ali às empresas de Detroit, elas não têm mais a demanda de formar profissionais, engenheiros, matemáticos, físicos, vinculados ao plano de desenvolvimento daquelas empresas de Detroit, porque aquelas empresas de Detroit não existem mais. Então você tem uma reconfiguração das universidades norte-americanas e chinesas, onde está o maior número de patentes, o volume de patentes maior do mundo hoje. Não o estoque de patentes. Os Estados Unidos tem um estoque de patentes. Outro dia eu estava vendo esse número, é incrível. Só 3M Os Estados Unidos têm 2,7 vezes... O estoque de patentes dos Estados Unidos é 2,7 vezes maior do que o estoque de patentes do mundo inteiro. É uma coisa brutal, tá, não é? tranquilo. Mas é protegido mesmo, né? Mas o volume de patente, o volume anual de patente da China superou os Estados Unidos pela primeira vez há 2 ou 3 anos atrás. Quer dizer,
E isso é um elemento decisivo, porque patente é igual à transformação de tecnologia em bem autonomia comercial. produtiva, né? A gente vai ver os Estados Unidos fazendo o contrário, né? O seu medicamento genérico, eu brinco, né? Né? Então, é uma situação que é um subproduto da desindustrialização. Sim. Vale o mesmo aqui para o Brasil. Por que aconteceu? O Brasil era um país é um país que, com a desindustrialização, também teve um enfraquecimento enorme de toda essa área de tecnologia e inovação, com exceção de alguns nichos, como o agronegócio. Né? Mas, na medida que você deixa de ter uma indústria, por que você vai ter? Se você não tem mais uma indústria automobilística, para que você vai ter um engenheiro metalúrgico? Eu tenho um grande amigo que, desde que a gente estava na escola, o sonho dele era fabricar avião. Sempre quis fabricar avião. E aí ele conseguiu entrar na faculdade, foi fazer engenharia aeronáutica e tal. E agora, o moleque sempre foi crânio, sempre foi um cara muito presente, assim, sempre foi muito inteligente. Fez ITA? Não, ele fez USP São Carlos. Ah, tá. Fez USP São Carlos. Os porcos. Né? Eu acho que é. Um abraço pro pessoal do Caso, inclusive. E aí agora ele trabalha hoje na... Qual que é o nome da fábrica de avião alemã? Não é Boeing, não. Não, Bombardier, Boeing é francesa. Não, ele trabalha, hoje em dia ele trabalha na Alemanha, ele fica 6 meses aqui, 6 meses lá, e eu fico pensando, pô, imagina essa mão de obra absorvida aqui dentro desse setor produtivo, né? E eu acho que é isso, você olha para a realidade do mundo do trabalho dos Estados Unidos hoje, acho que ela tem uma paridade cada vez mais parecida com a nossa, né? Que é emprego ligado a serviços, que não tem complexidade produtiva alguma. Você vê ali, né, no centro de São Paulo mesmo, o número de pessoas que está vendendo penduricalhos que são comprados em atacados é cada vez maior. Então, nem emprego formal no setor de serviços está existindo mais. E aí lá é o mesmo processo. São trabalho de meio período, aí é de manhã, de tarde, de noite, para você conseguir pagar o aluguel. Então, eu acho que ainda é um fenômeno que está muito relacionado com isso, né? Com essa queda da complexidade do mundo do trabalho. Né? Comenta outra coisa aqui. O Breno falou um negócio bem interessante. Ao longo da história da humanidade, né, o lance do poder. Né, poder é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas vamos colocar dessa forma para o pessoal talvez entender melhor. Mas assim, ele foi passando, né? Quem liderava o mundo, ou o mundo que a humanidade, né, nos seus agrupamentos conseguia enxergar.